Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Às vezes nós estamos preocupados com o que estamos passando ou se preocupamos antecipadamente com aquilo que ainda vamos passar. Jesus disse que não devemos se preocupar com o dia de amanhã. A gente vai ver algumas passagens na Bíblia que as pessoas estavam mais preocupadas com o problema do que se ocupar e buscar aquele que resolve os nossos problemas. Nós temos algumas passagens na Bíblia, por exemplo, quando Jesus visitou Marta e Maria, Marta estava preocupada com os afazeres da casa, mas Maria estava ocupada ouvindo Jesus Cristo. E Marta ainda questiona, né? Jesus, eu estou cheio de tarefas e Maria está aí aos seus pés. E Jesus diz: Marta, Marta, a sua irmã Maria escolheu a melhor coisa e ninguém vai poder tirar isso dela. Então, às vezes nós se preocupamos com os afazeres, com os problemas e não tiramos tempo para ouvir a palavra de Deus. Jesus também, quando estava ali no barco com os discípulos, Jesus estava cansado e pegou no sono. E os discípulos estavam preocupados com o mar agitado e o vento muito forte. Estavam tão preocupados que foi lá acordar Jesus. E Jesus também questiona os discípulos. Homens de pequena fé, por que estão com medo? Não temas, eu estou aqui. E Jesus acalma o mar e o vento. Eles estavam preocupados com o problema, mas eles não perceberam que quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Outra situação é que quando Jesus morre, aí depois ressuscita, Jesus aparece para os discípulos, aparece para Maria, aparece para muitas pessoas. Em determinado momento, Jesus está a caminho de Emaús e ali 2 discípulos também a caminho de Emaús, e Jesus acompanha esses 2 discípulos que estavam indo para Emaús. E os discípulos conversando e Jesus prestando atenção no que é que eles estavam conversando. E Jesus pergunta para eles: vocês estão conversando sobre o quê? Eles dizem: nós estamos aqui preocupados porque Jesus ficou de ressuscitar e até agora nada. E Jesus estava ali do lado dele. Às vezes é assim, né? Nós estamos tão preocupados com as coisas, não percebemos que Jesus está do nosso lado. Jesus anda com esses 2 discípulos até Emaús. E Jesus começa a falar sobre os profetas. Jesus fala tudo sobre o que está nas Escrituras. E eles ainda não perceberam que aquele era Jesus. Preocupado com algo que deveria acontecer. E realmente aconteceu. E Jesus diz que vai passar direto. Ele diz: não, entra aqui conosco, já é tarde, fica aqui conosco. Jesus entra na casa desses discípulos, pega o pão, parte o pão, agradece a Deus, abençoa e divide, né, o pão com aqueles discípulos. E quando Jesus agradece o pão, e aí um discípulo olha para outro e disse: este homem, eu senti algo diferente dentro do meu coração. E quando eles olham, Jesus desaparece. Aí é que eles vão perceber, aquele era Jesus. Então, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas e não percebemos que Deus está sempre conosco. É preciso a gente parar um pouquinho, deixar que o nosso coração sinta a presença de Deus e não somente estar preocupado com os problemas ou com algo que vai acontecer, seja de bom ou de ruim. Vai acontecer, que seja no tempo de Deus.
e não no nosso. E Deus está sempre do nosso lado e nós não percebemos. Foi isso que Jesus questionou com os discípulos que estavam lá no barco, né? Vocês estão com medo? Quer dizer, Jesus no barco, eles com medo de morrer? Do mesmo jeito foi com Marta e Maria. Marta preocupada com os afazeres e Maria ocupada ouvindo Jesus Cristo. E eu pergunto a você, você está preocupado com o quê? Ocupe o seu tempo para buscar mais a palavra de Deus, ouvir e evangelizar e falar de Deus para as pessoas. É melhor a gente se ocupar em ouvir a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para as pessoas do que se preocupar com os problemas. Tudo é passageiro, tudo. A palavra de Deus não passa. Ela deve sempre estar dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.